Esse é o 4º dia de uma série de vídeos que eu estou fazendo desconstruindo o ser. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo no canal. Antes de começar essa aula, se inscreve, compartilha, curte esse vídeo, certo? Hoje a gente vai falar de desânimo. Por que eu desanimo? O que acontece e como a gente vai mudar isso? Aqui o canal eu falo direto, vou na técnica pra gente desenvolver. Esse canal fala de espiritualidade, como a gente se encontra, como a gente tira esse vazio que muitas pessoas sentem, que muitas pessoas estão. Então hoje a aula vai falar sobre desânimo. Vamos para a aula. 4 pontos importantes que eu considero importante para que sua vida ela se alinhe. A gente primeiro vai entender, depois eu vou passar as técnicas, vou ser bem direto. Primeiro fator, biológico. Então, a sua dopamina, serotonina não estão equilibradas. O que faz com que você não tenha equilíbrio nisso? Quando você dorme mal, quando você come mal, quando você simplesmente não está bem, você não se sente bem, vive dormindo, tudo é mal. Então, essa parte biológica que sua, ela está desregulada, descontrolada, e isso te desanima. O outro fator é o psicológico, a sua interpretação da situação, que é baseada na sua crença. Tem outros vídeos aqui que eu falo e explico para todos que nós não somos nem o corpo, nem a mente, nem as nossas emoções, crenças, né? Mas eu vou trazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Então, você, o seu fator psicológico, a sua interpretação da situação, que é baseada na sua crença, ela vai gerar desânimo também. Por exemplo, se eu estiver gravando esse vídeo e eu ver que esse vídeo não deu as visualizações que eu interpretaria segundo a minha crença, eu vou me sentir desanimado porque não supriu uma expectativa que eu tenho. Então, isso é um fator psicológico que vai me afetar. Segundo, falta de propósito. Quando eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho serve. Quando você não tem um destino, um propósito, você não se pergunta por quê. Isso é muito ruim porque existe uma ferramenta espiritual que a gente tem para a gente entender o nosso destino, o nosso propósito. Mas a técnica que eu vou passar aqui vai ajudar muito você a encontrar o seu destino, o seu propósito, entender o que está acontecendo dentro de você. O que a Lua tem a ver com isso? Então, no final da aula, eu vou explicar o que a Lua tem a ver com isso. Então, vamos para o primeiro fator, biológico. O fator biológico, a gente vai entender a nossa mente e o nosso corpo. Nós precisamos juntar esses dois para criar algo chamado coerência. O que seria a coerência? A coerência da mente e do corpo. Muitas pessoas dizem que a mente ela controla o corpo, mas o corpo também controla a mente. Então a gente vai usar essa técnica para mudar isso. A técnica que a gente vai passar, o corpo, a gente vai fazer algo no corpo junto com a mente. Então, já vamos direto no assunto. Primeira coisa que a gente vai fazer, que a gente precisa entender. Quando o meu corpo tem uma postura, a minha mente interpreta algo e ela produz algo biológico dentro de mim. Isso é comprovado cientificamente. Se eu fico com uma postura assim, então eu vou ter mais confiança, mais força, vou ter mais vitalidade, vou ter mais harmonia com aquilo que eu vou falar, com aquilo que eu vou passar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos usar o corpo para mudar o estado mental. A gente vai forçar um sorriso e a gente precisa, nesse sorriso, também sorrir com os olhos para a gente criar coerência. Primeira coisa que a gente vai fazer, um sorriso bem escrachado assim, ó. 90 segundos, tá? Esse é o tempo. 90 segundos. A caneta já tá zoada já. Vai assim mesmo. 90 segundos fazendo isso. Alisson, beleza. E agora, o que eu faço aqui na mente? Mandei esse sinal para a mente. A mente vai criar uma imaginação. Porque a imaginação, vou colocar aqui, ó. É aqui na imaginação que você faz a interpretação das coisas. Você tem ansiedade, se você tiver ansiedade, é aqui que você criou a ansiedade, tá? Porque você projetou o futuro. O futuro não existe. Só existe o presente. Então, nós vamos trazer uma imaginação que traga algo positivo para aquele dia. Quando a gente for falar do psicológico, a gente vai juntar isso tudo aqui, tá? Então, pensamento. Traz um pensamento. Pode ser um pensamento positivo, Alisson? Pode, mas não pode ser baseado na sua crença. Se for baseado na sua crença,
vai ser muito ruim. Isso que você tá tendo desânimo, essa situação que você tá tendo desânimo, tira ela de lado e a gente vai focar em outra coisa agora, tá? Então, pensamento positivo em outra situação. Pode ser qualquer situação, uma situação que você estava no parque, feliz, se sentindo contente, se sentindo alegre, ok? Nós criamos a coerência de corpo e mente. Isso vai começar a mudar seu estado biológico. Galera, tá tendo uma obra aqui do lado. Eu vou dar uma guardada, né? Eu vou orar pelo meu vizinho. Na parte psicológica agora, nós temos um ciclo. Esse ciclo é dividido em 3 partes, que vem o pensamento, emoção, comportamento. Se você está desanimado por algo, que você tem uma interpretação da situação, que você tem uma expectativa de algo, o que a gente vai fazer? Nós precisamos mudar o pensamento para gerar uma emoção e um comportamento, certo? Com certeza, se você ficar pensando nisso que você está fazendo agora, no dia de hoje, você vai ficar com esse ciclo repetitivo o dia inteiro. Nós precisamos quebrar esse ciclo. Então, a gente vai mudar o pensamento. Vou dar o exemplo aqui de gravar vídeo. Se eu estou gravando vídeo hoje e não supriu minha expectativa, eu vou ter um pensamento, aí eu vou gerar uma emoção negativa, eu vou ficar triste e o comportamento é parar de gravar, desânimo. Só que esse ciclo tem um tempo. Então, voltando aqui agora, gente. No ponto psicológico, a gente precisa quebrar o ciclo. Então, no dia de hoje, no dia que você tiver desânimo, você precisa parar. Se você estiver no seu trabalho, a situação estiver desanimando, simplesmente fica neutro, não cria mais nada, porque aqui o seu nível de criação acabou. Você não consegue criar mais nada. Então, nós vamos terminar esse ciclo para o dia de hoje. Porque então, senão você vai ficar nesse ciclo de pensamento, emoção, comportamento. Tá, Alisson, mas o que eu faço para mudar então? Você precisa trazer uma frequência. A gente vai usar uma coisa chamada frequência e memória. A memória para trazer um pensamento bom, situação boa para nossa vida. Você pode fazer um exercício, você pode ouvir uma música que você quer que tenha a ver com frequência. Uma música e trazer à memória lembranças boas. Então você muda a frequência do corpo junto com essa coerência aqui da mente e corpo. E depois você traz a frequência e memória. Agora, propósito. Se você é uma pessoa que não sente propósito, o seu coração está desalinhado, porque dele provém as fontes da vida. Existe uma ferramenta espiritual para a gente encontrar o nosso destino, o nosso propósito, mas vai estar em outro vídeo. Por isso, se inscreve e curte, ok? E deixa um comentário. Normalmente, a intuição, ela conversa muito com essa parte aqui, com o coração. Se você está em um trabalho que te desanima, que você não gosta, enfim, faz alguma coisa que você não gosta, obrigatoriamente você sempre vai ter desânimo, tá? Se você não seguir seu coração, você não vai encontrar o seu destino, o seu propósito. Aqui, no seu coração, você faz atividades, faz coisas que você se alegra, você não vê o tempo passar, você não considera o tempo, ainda ajuda pessoas e você se sente completo. Imagina se você ganha dinheiro, se você, por exemplo, eu gravo vídeo aqui e o YouTube me monetiza em algum momento. Então, você está fazendo uma coisa que você gosta, que o seu coração se alegra. Eu, por exemplo, de dar aula, explicar, ajudar as pessoas nisso. O seu coração entra em coerência com isso tudo aqui, ó. Se o seu coração entrar em coerência com o seu corpo e a sua mente, automaticamente esquece. Dificilmente você vai ter uma situação difícil que você vai ficar desistindo toda hora, desanimando toda hora, porque aqui você tem um ciclo de prazer, você tem um ciclo de alegria. Então, primeira coisa que a gente vai fazer biologicamente, força o sorriso 90 segundos com a mente positiva, não baseado na sua crença, mas em uma imaginação criativa. A criança, ela imagina e ela vive aquilo com intensidade, por isso que ela constrói crença mais rápido. Depois a gente vem pro psicológico. O psicológico, a gente consegue quebrar esse ciclo agora que você tá, esse pensamento, emoção e comportamento. Lembra do exemplo que eu dei do vídeo, né? Isso. Ouve uma música que gosta, traz à memória situações boas, faz exercício físico, faz alguma coisa que gere serotonina, dopamina em você, ok? Depois, propósito.
Tá sem propósito? Segue o coração. Começa a ouvir o coração. A intuição. 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 Vocês sempre têm respostas dentro de vocês. A maioria das coisas que vocês vão fazer, vocês já sabem o que fazer. Ok? Agora o último. Lua. O que a lua tem a ver, Alisson? Os antigos, para quem não sabe, nesse canal também eu vou trazer coisas sobre sabedoria milenar. Tudo da antiguidade. A gente vai falar do Egito Antigo, da Babilônia, enfim, dos hebreus, do povo de Deus. Tudo. Os antigos eram influenciados e guiados pela lua. Ela marcava o tempo e eles organizavam as festas conforme ela. Só que uma coisa mais louca ainda, a lua tem um ciclo de 29,5 dias. 29 dias e meio. O ciclo menstrual da mulher também é de 29,5. Alice, o que isso tem a ver? A lua também, dependendo da fase que ela estiver, crescente, cheia, minguante, ela influencia a emoção coletiva das pessoas. A lua influencia as marés, a lua influencia ciclos. Tudo tem ciclo, tá? O nosso corpo ele é 70% água. A lua influencia a água. Alisson, não acredito nisso. Vai a fundo, até a ciência chega nessa conclusão, ok? Mas Deus já falava isso, Deus já mostrava isso nos antigos. O segredo está sempre lá atrás, gente, pra gente resolver a vida agora. Então, se a lua tiver minguante, provavelmente você tá numa fase meio que de desânimo, não tá entendendo, porque ela tá mexendo na sua emoção. Se você for começar algum projeto agora, nessa fase, nesse estágio aqui, você vai se sentir frustrado, desanimado. O que vai acontecer? Você vai tentar por 2 semanas. A emoção das pessoas vai estar meio abalada também. Você não vai conseguir o resultado que você espera na sua empresa. Vai ser ruim. A primeira semana vai ser ruim. Na outra semana, em que a lua poderia estar nova, sei lá, a lua poderia estar nova e você poderia começar algum projeto que iria começar a fluir, dar certo, você ia começar a se sentir mais encorajado, mais completo. Aí você desiste aqui, ó. Aqui você desiste e não dá certo, e assim vive a pessoa que ela começa uma coisa e ela nunca termina. Começa, nunca termina. Porque ela não entende o tempo, ela não sabe ler o tempo. Isso aqui pra mim é primordial pra mim organizar minha semana, organizar o meu mês, meu ano. Eu sempre olho pra isso aqui, tá bom? Isso aqui influencia. Gente, esse canal sempre vai falar de espiritualidade, o corpo, a mente, a gente unir isso tudo, o divino, Deus. Então, o meu objetivo é trazer clareza para você. Se você é uma pessoa que está se sentindo desanimada, sem propósito, tem uma sensibilidade espiritual muito alta, sente quando chega perto das pessoas, sente o que está acontecendo no ambiente, sente um ambiente pesado, sente dor na nuca, dor nas costas, dor nos ombros. Isso é situação, isso é algo espiritual que está acontecendo com você. Não são todos que acontece isso, mas tem algumas pessoas que é um pouco mais forte. Isso aqui para você vai ser muito bom. E logo mais eu vou trazer mais vídeos sobre espiritualidade, como é que a gente vai se proteger disso e como é que a gente vai se desenvolver para a gente chegar até Deus com uma intensidade maior. Certo? Então, esse canal vai te aproximar de Deus, te aproximar do seu propósito, vai te dar clareza. Ok? Até a próxima aula, que é a 5ª aula, que vai ser muito profunda também.